Oi, pessoal, boa noite. Já vamos iniciar, já já. Enquanto isso, vocês vão ouvindo aqui a minha voz. Boa noite, Marcial. Boa noite, professor Lohan. Boa noite, Mariana. Boa noite, professor João Carlos. Boa noite, professor Everaldo. Boa noite, Ana. Obrigado, professor João Carlos. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com todos e todas? Sejam bem-vindos. Vamos aí para mais uma live aqui do projeto Xadrez no IF. Uma live aí com o objetivo de divulgar o nosso projeto aqui do Instituto Federal do Sudeste de Minas, aqui do campus Manhuaçu. Uma boa noite para vocês. Eu sou o professor Antônio e estou aqui hoje com o professor de xadrez, Kleber. Kleber, boa noite para você, tudo jóia? Boa noite, Antônio, tudo bom? Eu sou o Kleber Santos, né? Hoje eu vou ser o professor de vocês aí. E, assim, tem mais algo para eu estar falando no momento, Antônio? Já vamos iniciar. Kleber, fique à vontade. Hoje o protagonista da live é você. Tudo bom. Ocupe o tempo que precisar aí, se você quiser se apresentar no começo da live. E só dando um contexto geral aqui do que você vai falar para a gente hoje, o professor Kleber vai falar dos princípios estratégicos básicos das aberturas. Acho que é um tema bastante interessante para qualquer um que está iniciando no xadrez e também para quem é um jogador experiente, né, Kleber? Exatamente. Para os que estão iniciando, né, é de extrema importância esses princípios. E na maioria das vezes, eu vejo, né, partidas sendo perdidas, né, por causa dessa negligência, né. Muitos enxadristas aprendem isso ao movimentar as peças nos primeiros movimentos, e depois, de acordo que vai consumindo teorias, né, ele vai deixando esses princípios que são a base do xadrez, né, de lado, e aí começam a pecar no meio das partidas, né, e ficam sem entender o porquê, estudando tática, estudando estratégia, e aquela estrutura que é a mais importante, né, que são os princípios básicos, deixados de lado, né. Então, nós vamos falar bastante sobre esses princípios e a importância de cada uma delas, né,
e as consequências de não jogar, né, não jogar um bom xadrez utilizando desses princípios, né? Falaremos antes dos 4 princípios estratégicos básicos, algumas noções importantes para quem está chegando aí, para quem está começando no xadrez também. Então vamos fazer uma aula bem mais simplificada para pegar esse grupinho aí, né, já que nosso público está bem mais variado aqui na live. Enfim, falaremos do pequeno centro, né, que é essas 4 quadradinhos aqui, essas 4 casas aqui de extrema importância no xadrez, né, e falaremos também sobre o grande centro, que é esse quadrado que eu estou marcando aqui, que é como nós conhecemos, né, também por outro nome, né, que é o centro expandido no xadrez, né. Então nós vamos falar sobre essas referências durante nossa aula, até a gente chegar nos 4 princípios, que é o de suma importância. E todas as aberturas, nós vamos falar um pouco de cada abertura também aqui nessa live, e todas as aberturas têm um pouquinho desses princípios. Se vocês prestarem atenção, vão ter muitas linhas que vocês já jogaram, já venceram, empataram e perderam também dentro dessas variantes, dentro desses princípios que talvez passou despercebido por muitos de vocês jogadores aí, beleza? Então, essa é a nossa introdução e vamos falar sobre o pequeno centro, né? Eu resolvi tirar as peças para ficar... Sim? Muito bem. Desculpa te interromper, mas só que dá uma dica para o pessoal, se o pessoal quiser fazer alguma pergunta no final da live, deixar aí no chat, eu vou estar escolhendo algumas perguntas para fazer depois no final da live aqui para o professor Kleber. E Kleber, esqueci, mas já de agradecer aí você desde já por participar aí da live e pode seguir aí. Desculpe novamente. Beleza. Eu que agradeço por vocês estarem confiando no meu trabalho, né? E estarem dando a oportunidade de eu estar apresentando um pouco do trabalho aí para vocês, né? Eu gosto muito de xadrez e ensinar é uma das minhas paixões, né? Então, está sendo muito gratificante estar aqui falando para vocês aqui do Instituto, né? Na live e tudo mais, para vocês que estão aí acompanhando. Estou tirando um tempinho do seu dia, da sua semana, para estar envolvendo aí com xadrez, tá? Bom, continuando a live... Beleza. Continuando a live, o pequeno centro que eu estava comentando, né, são esses 4 quadrados aí, essas 4 casas, né, formadas pelas casas D4, E4, D5 e assim, né, eu resolvi deixar só os peões para ficar de uma forma mais clara para vocês que estão assistindo aí, para quem está chegando, para quem está aprendendo a mover as peças também, né. E o controle desse pequeno centro, né, existe algumas formas de controlar esse pequeno centro, e nós vamos falar primeiro do controle a curta distância, que são com os peões, né? Os peões se bloqueando aqui nesse centro aqui. Então, vamos montar algumas posições aqui. Também, novamente, incluímos apenas os reis aqui, né? E boa parte das aberturas que vocês forem enfrentar online, presencial, vão começar com este lance inicial aqui, que é o E4, né? Respondido de imediato com E5. Esse é o primeiro bloqueio, é o primeiro padrão de domínio pequeno centro, né? A curta distância que vocês vão encontrar em suas partidas aí. Aqui você vai conseguir entrar para variantes como a Ruy Lopes, né? A defesa berlinesa, italiana, Petrov, dentre outras variantes também, todas iniciando também com o famoso E4 aqui, respondido com E5. E o principal objetivo é o controle desse pequeno centro. Ambos os jogadores estão tentando controlar esse pequeno centro, né? Dominar o pequeno centro. Como as pretas não conseguem dominar esse pequeno centro agora, eles pelo menos controlam, né? Então é essa a importância deste lance, fora o desenvolvimento das demais peças que nós vamos chegar lá à frente, né? Esse é o primeiro padrão aí de controle de centro aqui, a curta distância. O segundo padrão de controle de centro a curta distância é com o peão na coluna D, né? Um D4 aqui de imediato, 2 casas aqui, novamente tentando dominar o pequeno centro, e as pretas de imediato controlando o pequeno centro com D5, né? Aqui a gente caminha para outras variantes, outras aberturas, como o gambito da dama, esse é o peão dama, né? O gambito da dama, e também a inglesa, ela também às vezes converge, né? Ela se transpõe para variantes em meu jogo de gambito da dama, né? Nós vamos aprender as variantes e o porquê dessas variantes, porque o objetivo dessa live, né, é a gente falar sobre os planos estratégicos e os 4 princípios estratégicos básicos das aberturas, tá? Então, esse é o segundo padrão que a gente vai conseguir encontrar na maioria das nossas aberturas, né? Principalmente, aqui, o objetivo dessa live também é a gente se familiarizar com as variantes que a gente mais encontra no xadrez, que contra a gente precisa medir esforços, né? Já que a maioria dos adversários que você for enfrentar vai jogar essas variantes, então tá aí o porquê da gente estudar primeiro contra a maioria, né? Para já começar a ter resultados nos seus primeiros estudos aí. Bom, o terceiro padrão que a gente vai encontrar, né, inserimos mais 2 peões aqui no tabuleiro, seria aqui um E4 de imediato, e às vezes as pretas podem optar, em vez de jogar um E5, jogar aqui um E6, por exemplo.
aparenta que ela não está tentando dominar o centro, né, mas após um D4, né, segue um D5 aqui e tentando romper esse centro. Brancas, neste momento, né, geralmente jogam um cavalo para controlar esse pequeno centro, ou faz o famoso lance aqui de E5, mantendo essa formação aqui de peões em D4, né, está marcado aqui, e E5. Esse é o terceiro padrão que a gente vai encontrar bastante, peões bloqueados aqui frente a frente neste pequeno centro, né. Este também é uma forma de domínio a curta distância desse pequeno centro. São padrões bem típicos e a gente vai estar repetindo ele ao longo da live aí. Né? Um outro padrão também seria se as pretas respondessem de maneira diferente, né? Um E4 aqui após um D6, a variante aqui da Carol Khan, né? Também Pirque também entra para essas variantes também. D4, de imediato, tentando dominar o centro o máximo possível, né? Só inverter a posição. E aí, para quem acha que as pretas não estão tentando controlar o centro, né? Segue com o D5 aqui, um E5, né? Bloqueando esse centro novamente. Brancas, de forma oposta, pode jogar um cavalo F3 controlando aqui, ou então avançar novamente, bloqueando esse centro, formando um domínio, né, a curta distância também com os peões. Veja bem, os primeiros lances da abertura, né, todos têm essa visão de buscar o pequeno centro, ou pelo menos controlar, né, e isso é de suma importância para suas partidas. Bom, o quinto padrão que a gente vai encontrar também, né, seria se a gente jogasse um E4, nós temos essas três respostas que a gente grifou aqui das pretas, né, ela optando jogar um E6, né, D4 aqui, e as pretas jogarem D6, o que, de uma certa forma, é um pouco passiva por parte das pretas. Isso dá para nós o que a gente queria, né, com o controle maior desse centro aqui, né, o controle... Bom, pessoal, estamos ao vivo, e aí pode acontecer mesmo de cair. Só aguardar para ver. Nesse centro aí. O Kleber, oi? Acho que deu uma falhada aqui na conexão, e aí, se você puder retomar só um pouquinho dessa parte aí dos dois peões centrais. Beleza. No centro. Me avisa aí caso estiver caindo, tá? Não, então, voltando novamente um detalhe, né? Então, dependente da variante que a gente siga, digamos que a gente inicie com um D4 primeiro, né? E nosso adversário monte essa mesma posição, né? A gente consegue nosso plano, que seria um domínio maior desse centro aqui, a curta distância, né? Com os peões localizados próximo a esse grande centro. Então, os padrões que a gente vai vivenciar são esses aqui. Então, quando eu volto aqui novamente, né? Peões bloqueados nas colunas E ou nas colunas D, ou ambos os peões bloqueados nas casas pretas, né? Ou nas casas brancas, veja bem, os peões bloqueados nas casas brancas, ou os dois nas casas pretas e brancas aqui. São os padrões de domínio a curta distância com os peões. E nós temos também, vamos iniciar aqui, né? Vamos falar também sobre o grande centro, né? Que é o centro expandido, que muitos aplicativos e PDFs e livros vão falar, né? São essas 4 casas que eu resolvi deixar os 4 cavalos aqui nas extremidades, né? E juntos eles formam um grande centro aqui, vou deixar marcado aqui para vocês verem com maior facilidade. Né? Geralmente nos seus lances iniciais, com os cavalos, eles já se posicionam nesse grande centro aqui, seja de brancas ou seja de pretas, ou com os 2 cavalos ou com apenas um dos 2 cavalos. Né? O objetivo, né, principal é que o cavalo apoiado, né, em uma das extremidades, ele apoia de forma direta, né, no pequeno centro. Esse é um controle a média distância. Né? Então o cavalo aqui de F3 está controlando o pequeno centro, e o cavalo de C3 está controlando o pequeno centro também, né, de forma indireta. As pretas, por sinal, também não deixam isso barato, né, e vai fazer a mesma forma, né, o controle a curta distância, a média distância, né, só que agora com os cavalos, né. Então, ambos juntos com os peões, né, faz um bom domínio e controle desse centro para que a gente não perca esse centro durante a partida. Bom, uma outra forma, agora nós vamos inserir as demais peças para ficar mais clara essa visão de grande centro e pequeno centro, né, durante uma partida. A gente iniciaria aqui com um E4, né, e as pretas, por parte das pretas, seria jogado um E5, né, e a gente iniciaria com o cavalo F3, o nosso primeiro lance aqui, com o objetivo, né, de enfraquecer o desenvolvimento das pretas e, consequentemente, dominar o pequeno centro. E as pretas não vai perder tempo e jogar um cavalo C6, né, controlou o desenvolvimento correspondendo com a mesma ideia, né, com o desenvolvimento. As brancas, mesmo saindo com o terceiro cavalo aqui, com o segundo cavalo, e as pretas jogando aqui o cavalo F6. Ambas as peças, né, os 4 cavalos estão atacando esse pequeno centro de forma direta, né, defendendo os peões e atacando os peões adversários de forma direta. Essa é a abertura dos 4 cavalos, muito jogada por jogadores amadores e alguns mestres também. Né? Essa é um controle a média distância, uma posição de controle a média distância com os cavalos e peões. Né? Um outro padrão que a gente pode
vê nas partidas, nas mais jogadas principalmente, né, é o nosso adversário iniciando com um D5, um D4, né, após o nosso adversário jogar um D5, C4 de imediato. Essa aqui nós estamos caminhando para a abertura Gambito da Dama, né, este aqui já é um peão dama, né, Gambito da Dama, seguido de G6 controlando, né, esse lance aqui é um pouco diferente do que a gente falou anteriormente, mas o objetivo é controlar esse pequeno centro de forma direta, né, de forma com um controle a curta distância, né. E aí, seguindo o cavalo C3, sim? Desculpa te interrompendo, mas aí você tocou numa abertura e que recentemente tem ganhado uma visibilidade, porque tem uma série, né, famosa agora que recebe esse nome, o Gambito da Rainha. E aí, isso, legal. Você, já aproveitando aqui que você está falando dessa abertura, você poderia explicar para a gente por que esse gambito, não sei se você vai falar isso também mais para frente na live, do que se trata esse gambito, qual é o objetivo por trás desse lance C4, por exemplo, que caracteriza o gambito da dama? Isso, sim, é bem interessante esse gambito da dama, né, esse C4, o plano dele, né, é atacar diretamente o pequeno centro, e forçar nosso adversário a ceder espaço desse centro. Lembra que o plano nosso, dos dois adversários aqui, das brancas e pretas, é controlar esse pequeno centro. Caso um dos adversários, né, as pretas principalmente, resolva abrir mão desse centro, ou seja, partir para o ataque, né, partir para o abraço, as pretas, as brancas aqui, né, podem desenvolver seu cavalo normalmente, ou ir logo em busca desse peão, né. Controle do pequeno centro, que é aquele primeiro padrão que a gente montou anteriormente, né, e ainda ganhando o peão de imediato, né, com desenvolvimento ainda e tudo mais, né. Então as pretas aqui, né, acha que ganhou um peão de imediato, né, e acaba por ceder o centro de bandeja para o adversário, né, que seria para as brancas. Temos outras variantes também, né, caso as pretas tentem defender esse peão de forma indireta ou direta, acaba por cair em complicações, que depois a gente vai se aprofundar mais para frente, né. Não vamos atender essa live por enquanto. Mas, enfim, então o objetivo principal, né, a gente deslocar, né, o controle de centro que das pretas. As pretas estão querendo dominar o centro da mesma forma que as brancas. E é por isso que a gente, nessa variante, joga um C4 aqui, para tentar ludibriar nosso adversário, né. Enfim. Outro detalhe também, né, seria trocar um peão da coluna C por um peão central, né, um peão mais próximo desse pequeno centro, né, já que o peão da coluna C está no grande centro, então é um outro plano também interessante, né. Então seguimos, né, cavalo C3 de imediato, cavalo F6, muitas outras variantes também, segue direto, né, com bispo G5, por exemplo, né, então digamos que a gente jogue cavalo F3 aqui, cavalo C6, e aí bispo G5 de imediato, vai cair na mesma variante, na mesma ideia, né, então, independente, continuaremos seguindo para a variante, e aí segue, bispo E7, tentando controlar, porque o nosso objetivo da cravada aqui é tentar tirar o domínio do pequeno centro. Olha como é que o desenvolvimento aqui, na verdade, está buscando não é atacar, não é tentar dar mate, nem ganhar material, é controlar o pequeno centro, é isso desde o início, né? Então, por isso que o início dessa live se trata desse detalhe. Então, não se empolguem, comece a atacar desenfreadamente, e não esqueçam do domínio de centro não, que é um problema durante a partida. E3 aqui, continuando com o desenvolvimento, roque pequeno, e cavalo F3 rumo ao grande centro. Perceba que dos 4 cavalos, 3 já estão no grande centro, né? Os 2 das brancas aqui já estão atuando, né? Vou marcar aqui, estão atuando no grande centro de forma direta, no pequeno centro, né? Então, riscando aqui para ficar de fácil visualização para ambos os jogadores aí, para todos os jogadores, né? Então, faltando para as pretas apenas jogar seu cavalo também, né? Muitos jogadores das pretas preferem jogar o cavalo de B para D7, mas a ideia continua sendo avançar o peãozinho para romper esse pequeno centro de novo. Então a briga aqui no início não é para dar mate, não é para ganhar material, não é para caçar aquele tático lindo que a gente estuda nas aulas, né? O objetivo aqui é domínio desse pequeno centro, controle do grande centro, desenvolvimento de peça. É isso que se trata uma abertura de xadrez, beleza? Então tá aí o controle a média distância, né? Aplicado em uma abertura, neste caso o Gambito da Dama, tá? Que temos aí a série, né? Que está dando uma boa visibilidade para o xadrez, que é o Gambito da Rainha. Bom, controle a longa distância. Existe também uma forma de controlar esse pequeno centro e o grande centro. Vou marcar só as pontas aqui para agilizar. A longa distância, o que seria isso aqui, né? O C4, por exemplo, diferente do D4 que a gente tinha abordado anteriormente, ou do E4 que a gente tinha abordado anteriormente. Isso aqui é a inglesa, né? E nosso adversário jogando um cavalo F6, né? Segue com o cavalo C3, G6, temos outras variantes, mas não vamos nos aprofundar, tá? O objetivo dessa aula, como eu disse, né? É o plano estratégico das aberturas, né? Então, G6, G3 essa variante, bispo G7,
e bispo G2. O que aconteceu aqui nessa variante, né? As brancas estão optando dominar esse pequeno centro a longa distância, com o bispo, né? E o grande centro também, já que o bispo passa fazendo o ataque em toda essa diagonal. Essas duas casas já estão de domínio completo para as brancas, já que temos muitas peças atuando nessas casas, né? Então, pretas aqui não vão ousar em tentar posicionar peças aqui, já que o domínio é todo nosso. Mas as pretas, por sinal, também não deixaram em branco, né? Então, elas também estão controlando parte das casas também, né? E com o bispo a longa distância aqui também, de forma indireta, né? Passando pelas casas do pequeno centro, veja bem. Então, é uma forma de você controlar esse pequeno centro a longa distância, né? Lembrando que os bispos passam também pelas casas do grande centro também, né? Essa é a abertura inglesa que pode se transpor para a gambito da dama ou variantes parecidas, tá? Então, essa é uma forma de controlar o centro a longa distância. Bom, os 4 princípios estratégicos básicos da abertura, né? Agora nós vamos nos aprofundar nos 4 princípios estratégicos, né? Caso o nosso adversário, as pretas, não apliquem os 4 princípios estratégicos, né? Não brigue pelo controle de centro, nem tente dominar esse centro, as brancas têm a oportunidade de fazer um centro ideal, né? Que seria aqui o E4, E6, ignora os lances das pretas, né? Já que são lances ruins, né? D4, seguido de C4, cavalo C3, né? Um F4, olha o domínio desse centro aí, né? Cavalo F3, bispo D3, roque pequeno, bispo E3 e dama D2 nesse momento aqui. E cavalo C6. As pretas aqui, obviamente, né, fizeram uma série de lances ruins, o que possibilitou das brancas concluir todas as suas fases de abertura, né? E agora estão prontas para atacar com uma vantagem massiva. Nesse momento, né, esse também é conhecido como o centro ideal. E as brancas concluem o total domínio do centro com 2,8 pontos de vantagem posicional. Lembrando para vocês que estão chegando agora, a gente não precisa capturar peões para ganhar um ponto de vantagem, cavalo para ter 3 pontos de vantagem na posição. A própria posição em si nos dá vantagem, nos traz vantagem. E essa posição, por exemplo, está dando para nós 2 peões de vantagem, quase um cavalo de vantagem. Pelo simples fato de a gente ter dominado o pequeno centro, sem ter resistência, né? Controlado o grande centro com os peões, e com os cavalos também que estão posicionados no grande centro, desenvolvido nossa dama e rocado, né? Tá aí o porquê desta vantagem, né? É claro que as pretas erraram, vou voltar a deixar claro este detalhe, né? Então vamos lá, vamos aos 4 princípios estratégicos básicos, né? O primeiro, né, como eu venho citando desde o início da live, né, é o domínio ou controle do pequeno centro. Né? Então, quando a gente joga aqui um E4 aqui, né, o nosso plano de abertura, além de desenvolver bispo, né, que todo mundo já conhece essa linha, o porquê dela, né, o objetivo inicial, né, é a gente controlar esse pequeno centro de imediato, né? De uma forma rápida, né, o mais rápido possível. Quanto mais rápido, melhor, né? E nosso adversário controlando também, a gente bloqueia esse centro aí, que foi aquela primeira posição que a gente falou. Então, o domínio do pequeno centro é o nosso primeiro princípio, né? Nosso primeiro plano estratégico. Então, decora aí, primeiro plano estratégico. Anota aí, pessoal. Quem não tiver isso em mente, quem já tiver é bom para repassar, né? Então aí, caso a gente iniciasse com C4, né, seria a mesma forma, né? Nós estamos controlando o pequeno centro, desenvolvendo, e vamos controlar a longa distância, como eu expliquei anteriormente na posição, né? Se as pretas e as brancas resolverem jogar um D4, né, e as pretas responderem com D5, segue novamente com C4, e nós estamos tentando deslocar o peão do nosso adversário para o centro, e caso ele recuse essa troca, né, nós vamos continuar com o nosso mesmo desenvolvimento, porque a gente já fez um breve controle desse pequeno centro, e é esse o nosso objetivo do nosso primeiro plano estratégico, controlar esse pequeno centro na abertura, tá? Não ceder isso de bandeja para o nosso adversário. Se o nosso adversário jogar aqui, mudando a posição aqui, um E6, por exemplo, como eu expliquei em um dos padrões, né, e a gente jogar aqui um D4, D5, E5 também mantendo o bloqueio aqui, caso a gente não queira partir para as trocas. Porque o nosso objetivo não é trocar, não é abrir linhas, não é tentar dar mate nesse momento, porque não tem mate nessa posição. O objetivo é controlar esse pequeno centro. Eu estou deixando isso bem claro, né? Então, beleza. Nosso primeiro princípio, domínio do pequeno centro. Segundo princípio, né? Desenvolvimento de peças rumo ao centro. Né? Então, anota isso aí, desenvolvimento de peças rumo ao centro. Então, após jogar aqui um E4, aqui, que a gente já veio passando, né? Nosso adversário responde com E5, né? Cavalo F3, atacando as casas de D4 e E5, força as pretas a desenvolverem, também defendendo a casa de E5 aqui. Com o cavalo também. Então, essa posição é uma posição de igualdade, né? Estamos caminhando para a variante Davi Lopes com o bispo B5. Esse bispo a gente não abordou na live até o momento, mas o objetivo é a gente deslocar esse cavalo daqui e ganhar o peão de E5, caso o nosso adversário se preocupe com isso, né? É claro que tem variantes em que ele consegue resolver o problema. Não vamos nos aprofundar ainda
nessas variantes. Mas, caso o nosso adversário ataque aqui com A6, né, a gente vai manter a posição. Nosso objetivo não é necessariamente atacar e finalizar essa partida, porque não tem finalização aqui. É desenvolver rumo ao centro as nossas peças. Já saímos com o cavalo, já saímos com o bispo, falta rocar aqui, ó. E controlamos esse pequeno centro, que é o nosso plano inicial, né? Cavalo F6 aqui, pressionando o peãozinho aqui em E4, querendo cair esse peão, mas neste caso, nessa variante, as brancas podem deixar esse peão cair. Novamente é uma armadilha para tentar trazer nosso adversário para o ataque, para tentar enganar ele, porque se ele vir para cima, né, nós vamos ter um ataque furioso aqui nessa coluna E, e o rei está atrás, né, sofrendo, o peãozinho aqui também vai cair na sequência do ataque, nós vamos pegar nosso peão de volta com domínio de centro e tudo mais. Então as pretas, nesse momento, na maioria das vezes, eles defendem, jogando o bispo E7 aqui, porque o objetivo das pretas também é o mesmo do nosso, que é desenvolvimento de peças rumo ao centro, controlar isso sem perder o controle desse pequeno centro, né, conseguir desenvolver todas as peças, né. Torre 1 já não é mais interessante deixar esse peãozinho cair, já que não tem mais rei com exposição total aqui atrás, né, e aí segue. B5, né, para as pretas também já não é mais interessante deixar o cavalo cair, né, por isso que ele está tirando o domínio desse bispo com o avanço do peão de imediato aqui. Então este é o plano. E aí, bispo B3, e após jogar bispo B3 aqui, perceba que agora o bispo está atuando na casa mais frágil do jogo das pretas, né, que é a casa de F7. É o único peão aqui, o único rei que defende essa casa, né, só tem um rei defendendo essa casa. Seria ruim para as pretas se as pretas tentassem atacar aqui, ó, bispo, cavalo A5, né, atacando o bispo, porque lembra, o objetivo das pretas aqui, assim como das brancas, é desenvolvimento de peças. Esse lance é um lance de ataque, e a gente está perdendo tempo com esse ataque, né? Por isso que as pretas, na maioria das vezes, não fazem esse ataque, jogam um B6 aqui ou rocam pequeno, porque o objetivo, né, a gente não pode esquecer desse objetivo, é desenvolvimento. Então, C3 aqui controlando a chegada do cavalo aqui em D4, com planos de controlar o pequeno centro a curta distância, como a gente aprendeu aquele padrão onde é que os peões vão ficar em D4 e esse E4, né? Apesar de ter mais peças aqui, fica bem claro. Nosso adversário vai rocar, porque vai vir ataque nesse centro, e D4 nessa posição. Essa abertura é a Ruy Lopes, né? Variante fechada da Ruy Lopes. Então tá aí o porquê de cada lance da Ruy Lopes aí. Novamente aquele padrãozinho, olha o peão, os dois peãozinhos no pequeno centro, né? O cavalo posicionado no grande centro, os dois cavalos aqui posicionados no grande centro, ambos atacando as 4 casas no centro aqui, né? Seja o cavalo, seja este cavalo atacando, né? Seja outro cavalo atacando também. Veja bem, né? E no caso das pretas e das brancas, que não tem um cavalo aqui atuando no grande centro, né, ele tem o apoio da torre, que também está fazendo um bom trabalho nesse grande centro aqui. E a dama também fazendo um bom trabalho nesse grande centro, bispo também atuando nesse grande centro aqui e no pequeno centro. Então, compensa o cavalo que ainda não saiu, né? Então tá aí uma das aberturas que vocês vão jogar bastante contra os seus adversários aí, seja online ou presencial. Esse é o nosso segundo princípio, né? Desenvolvimento de peças rumo ao grande centro e ao pequeno centro, né? O terceiro princípio, anota aí, galera. Rock. Muito simples, né? Muito prático, mas o rock é um princípio muito importante que muitos jogadores deixam. Quando o nosso adversário começa a abrir mão da partida, do centro, a gente começa a se empolgar e vai atacando, né? E quando o ataque acaba, quando você olha para trás, o rei tá lá embaixo, cara, sofrendo com os estilhaços da batalha, né? E esse é um problema gravíssimo, né? Que faz a gente perder nossas partidas ganhas, porque o rei ficou exposto. Então fique atento com isso, né? Ao jogar E4 aqui, e nosso adversário dessa vez resolveu jogar um C5, né? Esse aqui nós vamos caminhar para siciliana. O C5 aqui, por exemplo, é respondido o cavalo F3, nós vamos ignorar, continuar com o desenvolvimento rumo ao centro, né? Atacando e tudo mais. E após jogar um D6 aqui, né? Você lembra que o nosso plano era colocar os 2 peões aqui no centro, né? Vamos jogar aqui um D4. Vai que nosso adversário não captura. Obviamente ele vai capturar, né? Você toma D4, o cavalo toma D4. E a gente agora vai pôr esse cavalo para fazer o trabalho do peão, né? Atual ao longo dessas casas do grande centro aqui, o máximo que der, né? Então, cavalo F6, né? Pressionando o peãozinho aqui de E4, né? Cavalo C3, G6. Olha as pretas optando dominar esse grande centro e o pequeno centro à distância, né? Entrando para a variante da dragão. Bispo E3, né? Tentando trazer nosso adversário para o ataque. Vai que ele aceita por algum motivo, né? Nós temos algumas complicações que não vamos nos prender a elas no momento, né? Enfim, bispo G7. Novamente, as pretas não estão se ludibriando com falsos ataques, né? Com ataques prematuros. F3, controlando, porque agora já não é mais interessante deixar esse cavalo chegar. Roca pequeno, dama D2, concluindo o desenvolvimento de mais uma peça rumo ao centro, né? Sempre rumo ao centro. Cavalo C6, né? Colocando, instalando os 2 cavalos nas extremidades do grande centro, como eu falei inicialmente, desde o início, né? Veja bem. No grande centro aqui. Roque grande.
para compensar o nosso cavalo que não está aqui em C3, nem F3, né? Atuar ao longo dessa coluna que está aberta, pressionar o peãozinho aqui de D6, com planos de bispo aqui em H6, né? Bispo, um conjunto, né? A máquina dama e bispo em H6, né? Então temos muitas complicações que vai surgir a partir dessa variante aqui, que é a variante do dragão, né? A variante da siciliana, onde as pretas iniciam com a defesa aqui em C5 no primeiro lance, né? Posição aqui de C5, aqui, como eu comentei, né? Primeiro lance. Beleza, então o roque é de extrema importância. Quando a gente começa a desenvolver nossas peças rumo ao centro, nosso rei começa a ficar exposto, já que a gente está abrindo linhas para desenvolver e, consequentemente, abrindo linhas para receber ataques, né? Qualquer erro no nosso desenvolvimento, qualquer erro no nosso domínio de centro vai surtir efeito no nosso rei que está lá embaixo. Nosso rei está muito próximo da guerra. Um dos objetivos de rocar, né, é proteger nosso rei, colocar ele protegido atrás dessa cordilheira de peões, e principalmente trazer uma peça, que é uma peça passiva, né, a torre de A1, para o ataque, no caso do roque grande, né? Agora a torre de A1 vai ficar atuando de forma indireta nesse pequeno centro aqui, e no grande centro aqui, de forma distante, né? A longa distância, como os bispos fazem também. Então tá aí. Terceiro, anotem no papel aí, o nosso terceiro princípio é o roque, ele deve ser respeitado, não esqueçam disso, tá, pessoal? Principalmente para os jogadores aí que estão começando a jogar e quer fazer um jogo bem tranquilo, né? Existe a forma fácil de jogar xadrez e a forma difícil, né? Essa é a forma fácil. Cuidado aí, galera. Se vocês pularem essas etapas aí, né? Deixarem de fazer algumas, vocês vão estar jogando um xadrez muito difícil de concluir. Acredite em mim. Então, vamos lá. E o quarto princípio? Qual é o quarto princípio, cara? Mover a dama conectando as torres. E aí você finaliza a sua fase de abertura. Mover a dama conectando as torres. Vamos lá como é que mostrar o que é isso, né? Então, D4 aqui. Iniciando aqui, agora nós estamos indo para o gambito da dama, né? B5, de imediato, nosso adversário resolveu bloquear nosso controle de centro, né? Não estamos mais dominando, apenas controlando. C4 para tentar expulsar esse peão desse centro, né? E um E6 para manter esse peão centralizado, né? Cavalo F3, desta vez, ao invés do cavalo C6, C3, né? Para a gente abordar várias variantes possíveis, né? Cavalo F6, bispo G5, cravando esse cavalo. Vai que esse cavalo fique cravado aqui, nós vamos poder capturar aqui à vontade, né? O cavalo está cravado, se sair a dama está caindo aqui atrás. Muitos jogadores perdem a dama por esse descuido, né? Então o cavalo não pode sair. Isso é uma cravada, né? Então, o bispo E7, eliminando a possibilidade de cravada. Caso o cavalo saia, né, só vai ter trocas de bispos nesse momento, né? Então, cavalo C3, né? Novamente tentando controlar esse centro, assim como o cavalo das pretas. H6, expulsando esse bispo, e olha o vacilo, né? Se a gente toma esse bispo desse cavalo aqui, né? A gente traz uma peça do nosso adversário para o centro, que vai atuar nesse grande centro. E nosso objetivo não é trazer peças do nosso adversário para atuar nessas casas. É trazer as nossas para atuar. É por isso que a maioria dos jogadores recuam o bispo para H4 aqui, para manter a posição. Nosso objetivo é controlar esse pequeno centro, desenvolver as peças rumo ao centro, né? E neste caso, né, a gente deu uma recuadinha, recuar para batalhar outro dia, né? E continuar atuando ao longo dessa diagonal, sem trazer as peças do nosso adversário para o centro. Esse detalhe nós vamos abordar no finalzinho dessa live aqui, sobre este princípio, né? Então, roque pequeno nessa posição aqui. Concluindo, né, a fase do roque, concluindo a terceira etapa do nosso princípio aqui, e perceba que as pretas preferiram rocar antes dos outros princípios, que é desenvolvimento. Isso é comum e não tem problema, pessoal. Então, não é necessário você seguir os 4 princípios ao pé da letra, mas sigam os 4 princípios, nem que sejam em ordens alternadas. Então você pode desenvolver as peças rumo ao roque, rocar primeiro para desenvolver as demais, ou pode desenvolver todas as peças e depois rocar, ou pode primeiramente controlar esse pequeno centro, dominar e resolver os problemas do centro antes de desenvolver o restante das peças e rocar, né? Então fica a critério, né? Cada abertura vai ter um pouquinho disso que eu estou falando, podem conferir e é certeza, tá? Então aí um E3 por parte das brancas aqui para desenvolver nosso último bispo, nossa última peça móvel aqui de ataque, né? Rumo ao centro. B6, as pretas estão optando dominar a longa distância o pequeno centro, por essa parte aqui, veja bem, né? Então tá aí o porquê do B6, né? Então tá dominando a curta distância, dominando a média distância com o cavalo e dominando a longa distância com o bispo. Veja bem, então todo o trabalho aqui dessa abertura está sendo rumo a esse centro, né? Veja bem, que interessante. Então, bispo D3 por parte das brancas, bispo B7, tá aí o controle a longa distância, roque pequeno, cavalo de BD7, olha o cavalo de BD7 que eu comentei anteriormente, em vez de jogar o cavalo para C6, né, como a gente explicou na abertura dos 4 cavalos, né? Por que esse cavalo para esse canto, né? Cavalo de BD7, cavalo de BD7. O plano, novamente, né, é não obstruir a passagem do nosso bispo, que está atuando ao longo da diagonal.
ao longo do grande centro. A gente não quer isso, né? Ele não quer obstruir a passagem desse bispo. E o outro princípio também, né, é a gente poder lançar aqui um C5, assim como as brancas lançaram aqui um C4, né, para tentar romper, brigar pelo pequeno centro. A briga desde o início está sendo isso, né, esse pequeno centro. E se nosso adversário perder a paciência e resolver trocar bispo por cavalo, acreditando que joga melhor com os cavalos do que com os bispos, né, este cavalo será reposto e nada vai acontecer na estrutura das pretas, né. Então as pretas estão trazendo peças para o ataque, enquanto as brancas estão perdendo suas peças de ataque, né, trocando peças de ataque. As peças das pretas estão sendo repostas, enquanto as das brancas estão sendo tiradas do tabuleiro, né? Isso é ruim. Então, dama E2, né, seguindo para o nosso quarto princípio, né? Desenvolvimento de dama, né? Movendo a dama para conectar as duas torres. Neste caso, ideal, seria interessante mover para a segunda fileira, tá? Então, mover a dama para uma dessas 3 casas aqui, ó, para conectar as torres. Então, outra variante interessante seria dama para C2 e conectarmos as torres. Por que essas 2 casas, eu grafei essas 2 casas, achei mais interessante? Porque aqui você tem a opção de utilizar toda essa estrutura aqui para atuar ou na ala da dama, né? Então nós vamos pressionar essa ala da dama, trazer peças para atacar a ala da dama, porque nós estamos juntando um conjunto bispo e dama para pressionar essa ala, ou caso o nosso plano seja ir direto para o rei, né, sem buscar estrutura e tudo mais, ganho de vantagem estrutural, a gente possa jogar a dama para C2 e a gente vai atuar com essas peças mais próximas ao centro aqui, tentar buscar aqui, né? Então, é um dos planos aqui das brancas. Então, fica a critério, né? Fica a gosto do freguês aí, escolher para que lado você quer atuar. Então, o fato é que nós vamos utilizar dessa estrutura. Então, se você jogou aqui e conseguiu concluir sua fase de abertura, pronto, agora nós vamos utilizar dessa estrutura para tentar ganhar uma vantagem material posicional, né? Peças, né? Uma vantagem material mais massiva e, consequentemente, né? O mate ao rei do nosso adversário. Outros planos que a gente faria nessa gambit da dama, por exemplo, colocar as torres nas colunas abertas e semi-abertas, as colunas que a gente acredita que vai abrir. Então, você acha que você vai abrir essa coluna durante a sua partida? Põe uma torre aqui embaixo, ó. Não esquece de fazer isso, não. E se você acha que essa coluna vai abrir por um dado momento quando esse peão sair daqui, põe a outra torre nessa coluna. É assim que a gente joga, né, valorizando o posicionamento das nossas peças, pondo uma peça que está atacando menos casas para atacar mais casas. Isso é valorizar um posicionamento de uma peça, né? Então está faltando aqui para as brancas só esses 2 movimentos aqui. Um outro detalhe interessante, nós vamos falar aqui nessa posição, né, que quem conclui a fase de desenvolvimento primeiro, né, os 4 princípios estratégicos primeiro, detém a iniciativa. Isso é a cereja do bolo, pessoal. Se você conseguir completar os princípios estratégicos básicos primeiro do que o seu adversário, você detém a iniciativa. O que é essa iniciativa? É ter vantagem de desenvolvimento. Essa posição, por exemplo, que nós montamos aqui, né, uma posição com vantagem de 3.4 de vantagem para as brancas. As brancas têm aqui um cavalo de vantagem. O que é curioso, se a gente contar aqui, nós temos aqui um par de bispos contra bispo e cavalo, né? Um cavalo contra cavalo, ou seja, 4 peças contra 4 peças. Dama contra dama. 2 torres contra 2 torres, a gente está contando aqui, né? E temos o mesmo número de peões, né? 8 por 8 peões, 7 peões, né? 7 peões contra 7 peões. E por que brancas têm 3.4 de vantagem nessa posição? Um cavalo e um pouco mais. Um cavalo e quase um peão de vantagem. Porque nós temos o domínio do pequeno centro, como eu expliquei desde o início da aula, né? As nossas peças estão posicionadas no grande centro, né? Então nossas peças estão atuando aqui ao longo desse grande centro aqui, ó. Veja bem as peças nossas, as peças móveis, né? Ao longo do grande centro. A coluna F, cadê o peão da coluna F? Não tem mais. E quem é que está embaixo dessa coluna F? A torre aqui de F1, aqui numa coluna que eu não acredito que vai abrir. Quando essa dama e esse bispo sair daqui, né, a torre vai estar atuando ao longo dessa coluna, a coluna semi-aberta. Então essas são as vantagens que as brancas têm, né? Desenvolvimento. E as pretas? O que aconteceu aqui, né? A dama está na frente do bispo aqui, então não consegue rocar pequeno. Né? Então vamos gastar muitos lances, tirar bispo, tirar dama, tirar bispo para rocar. Só que já foi 3 lances, né, para conectar as torres. Então, o que está acontecendo aqui? As brancas já concluiu sua fase de abertura, não tem mais o que fazer. Se fosse para melhorar o posicionamento dessas brancas aqui, só seria tirar uma torre daqui, colocar a torre de A para uma que é para atuar ao longo da coluna aberta aqui, da coluna semi-aberta, uma coluna que eu acredito que vai abrir novamente, né, jogando aqui um E5. É a única melhoria que eu posso atuar nessa posição. Então, olha o princípio, olha a estratégia. Enquanto as pretas estão tentando, tropeçando nas suas próprias peças para conseguir concluir seus princípios, as brancas já estão atacando. Então, vamos tentar concluir o princípio? Não, está recebendo ataque, vai ter que resolver. Resolveu? Não, está recebendo ataque, vai ter que resolver. Resolveu? Não, está recebendo ataque, vai ter que resolver. Capturou de dama aqui, ó, a torre saindo na cara da dama aqui, caindo, o rei atrás.
né? Então, vamos entender um pouco mais como a gente chegou nessa posição, né? Essa aqui foi uma partida jogada com um grande amigo meu aqui de Nanuque, né? O João, que é a partida clássica, uma partida de 1h30 com o segundo incremento. O objetivo dessa partida nesse dia foi a gente estudar para um torneio que estava aproximando, né? E nós vamos repassar esses lancezinhos aqui, entender por que as brancas chegaram primeiro do que as pretas, né? Nós temos aqui a posição aqui. Nós iniciamos com o mesmo tanto de lance que as pretas, e as brancas estão mais desenvolvidas. As brancas têm mais peças próximas ao centro, né? Mais desenvolvido, está pronto para atacar, e as pretas não estão. Nós vamos explicar isso aqui agora, o que aconteceu aqui. Então vamos lá. E4, né, nessa posição, as brancas por parte das brancas, né? Seguido de D6 aqui, ó. As pretas resolveram fazer aquela variante, né? Iniciando a defesa Pirque ou a defesa Caro-Kann, né? D6. D4, né? Dominando esse pequeno centro, já que as pretas não querem dominar. Cavalo F6, né, as pretas resolveram protelar um pouco mais, né, iniciando a Pirque aqui com o maior calmo do mundo, né, e eu joguei bicho D3 também, já que o nosso adversário, ao sair, ele atacou nosso peãozinho aqui em E4. Então os meus lances agora vão ser limitados a controlar esse peão de E4, defender, porque eu não quero perder o domínio desse centro. Ou eu saio com a dama aqui, ou saio com o cavalo aqui, ou saio com o peão aqui, ou saio com o bispo aqui. Todos os lances com o intuito de defender esse peão. Sair com a dama aqui atrapalha, Kleber, do bispo sair, realmente, então já não vou mais jogar a dama aqui. Essa é a ideia, né? Resolvi sair com o bispo, porque o bispo aqui eu já estou pronto para rocar, né? Só falta um cavalo e roque, né? Eu quero concluir meus princípios estratégicos básicos o mais rápido possível. O meu adversário, C6, né? Com a maior calma do mundo, né? Tá correto? Tá controlando esse pequeno centro a média distância, e para mim tá ficando bom, né? F4, já que o meu adversário não tá querendo dominar o centro, apenas controlar, então deixa que eu domine. É esse o meu princípio, né? O chato é que eu estou movendo peões demais. Isso é um risco também, né? Mover peões demais na abertura também é complicado. Então, após jogar um E6 aqui, ele está tentando romper esse centro. Agora sim, ele ficou incomodado com esse centro, com esse domínio. E eu resolvi ignorar, né? Já que ele está atacando esses dois peões, dos dois, um está defendido e o outro não. Então, eu só preciso defender esse segundo aqui. Após defender esse segundo aqui, acabou o problema. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou defendendo o peão com desenvolvimento de peças rumo ao centro, é o nosso segundo princípio, né? Então vamos lá, cavalo F3 aqui rumo ao centro, está controlado esse pequeno centro, seja a distância, seja a média distância. Meu adversário resolveu capturar E toma F4. Não foi interessante o F toma F4, que tal aqui um E toma D4? Seria mais interessante se ele quisesse abrir a linha. Por que esse aqui não é interessante? Ele traz meu bispo aqui de C1 para F4, e é assim que a gente chega mais rápido. A gente responde às variantes do nosso adversário com desenvolvimento, com ganho de tempo, né, com desenvolvimento rumo ao centro. Agora eu tenho nesse momento 3 peças no centro, meu adversário só tem uma peça móvel. Veja bem que interessante, né? Como é que eu cheguei com essas 3 peças? Né? Ele gastou lances com os peões e um lance com essa capturazinha aqui. É isso que ocorreu, né? E por isso que eu estou com mais peças no centro do que ele, né? Então eu jogar aqui dama E7, ele está tentando romper esse centro aqui com cavalo e dama, olha só. Cavalo e dama. Talvez esse lance, né, seja, mas bloqueou o bispo aqui. Mas talvez que o plano dele seja roca grande. Então ele está querendo fazer um ataque bem forte em cima do meu rótulo, antes que eu possa fazer alguma coisa. Então tem um lado estratégico em cima disso aí, né? Quais são as respostas que eu posso fazer? Seriam essas daqui. Ó. Por que essas? Todas elas são as que incluem defender o peão, de dama ou de cavalo, em 2 das casas aí. Então esses são meus planos aqui. Eu preciso resolver o problema deste peão. Uma outra possibilidade seria o rocar também, deixar o peão de graça, como a gente aprendeu lá no início que as brancas tentam fazer volta e meia, né? Caso eu roque aqui e deixe o peão de graça e ele aceite essa captura, né? Eu vou ganhar esse cavalo de graça. Se ele tomar de dama, né? Torre está vindo embaixo e o rei atrás. Olha aquele problema. O que aconteceu nessa variante que a gente está cogitando? As pretas abriu mão dos princípios estratégicos básicos, né? Deixou de desenvolver, de rocar, de conectar as torres para atacar. E quando as pretas insistem no ataque aqui, eu posso chamar esse ataque de ataque prematuro, porque ele pulou os princípios estratégicos básicos. Todo ataque prematuro é respondido com ganho de tempo e desenvolvimento. Ganho material, se o nosso adversário insistir em pegar de novo, eu estou desenvolvendo uma torre rumo ao centro na coluna que eu acredito que vai abrir, dama está cravada, não pode sair da frente do rei. Mesmo se defender, eu vou aceitar essa troca, porque dama vale mais que torre. Então cai material aqui de um jeito ou de outro, né? Então não seria interessante para ele. O que ele fez? Bispo G4, né? Cravando um cavalo meu aqui, tirando parte do meu domínio de centro, já que esse cavalo está atuando nesse centro aqui. E eu preferi, nesse momento, jogar aqui um H3 aqui para ignorar. Por quê? Vai que ele toma. Se ele tomar, eu trago mais uma peça para o centro com desenvolvimento. No meu plano não era dominar o pequeno centro, desenvolver as peças rumo ao centro, rocar, como eu já roquei, e mover a dama conectando as torres. Lembra que eu falei que a gente não precisa necessariamente seguir na mesma ordem esses 4 princípios? Então,
Após ele tomar aqui bispo toma F3, dama toma F3 aqui, e eu consegui concluir minha quarta etapa antes da terceira, que seria tirar esse cavalo para uma dessas duas casas, consequentemente conectando as torres. Olha o tanto de peça que eu estou no centro e ele ainda só tirou um cavalo e uma dama. Porque minhas peças que ele está trocando estão sendo repostas, né, com outras peças. E a dele não, a dele está saindo fora do tabuleiro. Esse é o problema dessa partida, foi um problema estratégico, não é nem tanto questão de cálculo de variante em si. Né? Se ele voltasse nessa posição aqui, ele perderia tempo, ele perderia lance, perderia jogada. Né? Então não era interessante para ele também. Então por que ele jogou aqui? Seria interessante ele nem ter jogado, porque esse lance aqui faz com que ele perca tempo. Né? É aí que era o problema. Então, já após jogar, ficou ruim ele perder tempo. Por isso que ele aceitou a troca aqui. E lembrando que o bicho vale um pouco mais que cavalo, então tudo a meu favor. Né? Então, tenho 3 peças já no grande centro. Tá aqui o grande centro, ó. Vou marcar ele aqui para vocês verem, né? Tá aí. Fora a torre na coluna semi-aberta. Só tá faltando eu tirar um cavalo e eu conecto as torres nessa posição. E estamos chegando na posição que a gente estudou anteriormente, né? Então o cavalo de BD7 resolveu jogar e está pronto para rocar, olha só que interessante, né? Só falta ele conectar as torres, e esse bispo aqui que está bem bloqueado, né? Não está deixando ele conectar as torres, e quem sabe lá na frente possa criar um problema por causa disso, né? Então o que eu fiz aqui? Cavalo C3. Depois eu estudei essa partida e vi que o programa sugere cavalo B2, cavalo D de dado 2, né? Com plano de jogar aqui um C4, né? Formando quase um centro ideal, com exceção do peão que não está aqui, olha que interessante. Aquilo que a gente montou, né? Um centro quase que ideal. Mas eu tinha planos para esse cavalo aqui em C3, né? Porque ele atuava nesse pequeno centro que eu achei que seria interessante ele chegar rápido, mais rápido nessas duas casas, e eu optei por cavalo C3. Ninguém é perfeito, né? Acontece assim. Fazer o quê, né? Então, após o cavalo C3 aqui, nosso adversário rocou grande. Ele já começou a tentar resolver sua posição. Mas o único problema é que ele precisa tirar esse bispo, ele precisa caçar um jeito de ganhar um pouco mais desse espaço. E enquanto ele está se organizando, eu não vou dar tempo para ele se organizar. Agora é a hora de eu finalizar, eu tenho que ir para cima. Uma outra dica que eu vou passar para vocês, que posição estratégica, o que é um tático, né, para ser exato? O que é um tático, né? Um tático é a soma de pequenas vantagens estratégicas. Você vai juntando a vantagem estratégica, dominou um pequeno centro, dominou o grande centro, expulsou uma peça do adversário do centro. Você começa a acumular tanta vantagem posicional que aí começa a cair cavalo, começa a cair bispo, você checa e pega uma torre, né? Garfo num cavalo e numa torre. Então você começa, os táticos começam a surgir, você cria uma posição rica de possibilidades. E isso vale para os dois lados, tá? Então quando você for dominar o pequeno centro, for dominar o grande centro, você vai perder material de graça, vai perder dama de graça, é comum. Continue jogando assim, porque é o jeito correto, é bater de frente com os problemas. Então vamos aí tentar dominar esse pequeno centro, que é o jeito correto de jogar xadrez. Todos os jogadores fortes jogam dessa forma, né? Então aqui, torre de A1 foi meu lance, né? Você lembra na outra posição que eu comentei, né, que faltava só eu colocar uma torre na coluna? E por que eu escolhi essa torre nessa coluna, né? Porque eu acredito que essas duas colunas vão abrir, e é onde eu vou colocar essas duas torres para já estar atuando, né? Quanto menos lances eu gastar para elas atuarem nessas colunas, melhor. Então com apenas um lance, pronto, eu já não vou tirar ela daqui mais nunca. Essa é a minha ideia, né? A menos que apareça uma coluna melhor para mim atuar com ela, né? Ou uma fileira, né? Então ele jogou um G6, olha que lance interessante, o G6. Lembra que eu falei que eu achava que ele poderia tirar esse bispo daqui, né? Para tentar conectar as torres e tudo mais, atuar nesse pequeno centro a longa distância, que a gente estudou esses padrões anteriormente? Tá aí, né? Só que o único problema, eu estou muito adiantado. Enquanto ele está desenvolvendo suas peças, tentando desenvolver, eu já estou atacando com esse 5 aqui. Ele vai ter que resolver o ataque antes de desenvolver. Então ele preferiu tomar aqui E toma D toma E5. E eu vou dar uma outra dica aqui para a gente concluir, que toda vez quando você tiver vantagem, que você olhar para o professor e falar assim, eu tenho vantagem, posicional, eu tenho vantagem, uma peça, um peão, ataque, abra a linha, vá para cima, tente finalizar, leve o jogo para o final superior. Essa é a dica que eu posso passar. Está inferior, no caso das pretas, mantenha a posição, segure, evite que seu adversário leve o jogo para o final, onde você vai se encontrar numa posição inferior. Né? Tente achar uma forma de dar a volta por cima. Em outros termos, né, no futebol, né, se você perder a bola, volta para a zaga, cara. Não adianta correr para o gol do adversário, que você não vai marcar gol sem a bola, né? Então se defenda primeiro. Então tá aí, nesse caso aqui, nosso adversário aceitou as trocas, D toma E5, e para as brancas é bom. Eu tô querendo já abrir linhas. Tomei aqui, D toma E5 novamente, para expulsar esse cavalo do grande centro. Meu plano aqui, olha o tanto de peça que eu tenho no centro. E ele só tem uma no grande centro. Esse cavalo vai ter que sair daí, né? Que o Peãozinho tá tomando aqui. E ele preferiu tirar aqui o bispo, cavalo para H5 aqui. Nesse momento, né, tá tentando tirar um dos meus atuantes aqui, minhas peças mais atuantes, e eu preferi ignorar, né, o programa sugere bispo H2 aqui, e manter a pressão ao longo de toda essa diagonal. Eu preferi fazer esse lance aqui, um E6 aqui, expulsando aqui mais um cavalo, e se eu tomar aqui
minha torre está abrindo aqui, a coluna da torre, está caindo material, vai cair peça, né? Não vamos nos aprofundar em si. Ele, obviamente, nosso adversário está correto em tomar aqui no pensamento dele, porque o objetivo é fechar linhas, não é? O rei, a dama fica muito exposta, então ele resolveu fechar linhas aqui. E nesse momento aqui, nós temos um tático aqui. Lembra que eu falei que quando a gente começa a ganhar vantagem posicional, a gente começa a criar posições ricas de possibilidades, consequentemente, posições que geram táticos. E tá aqui, nós temos um tático aqui. Eu consigo arrematar essa partida e botei o adversário para desistir. Vocês conseguem achar essa posição aqui? Um tático aí, alguém poderia mandar no chat aí? Fala aí, Antônio. O que tu manda? Então, vamos dar uns 5 minutinhos para o pessoal achar esse tático aí? Beleza. Enquanto isso, gente, vão fazendo perguntas aí, que daqui a pouco eu vou selecionar algumas perguntas também pro Kleber. Kleber, tá show, cara, muito legal, didático, muito bacana aí, viu? Acho que você faz Sim, xadrez, beleza. Parecendo assim, o xadrez parece até fácil, cara, depois dessa aula. Legal. O objetivo era simplificar o máximo possível. Desculpa aí, pessoal, se eu coloquei só peões no tabuleiro, né? Não coloquei todas as outras peças. Imagina. Porque vocês têm que entender que tem jogadores que estão aqui aprendendo a mover as peças, aqui assistindo a live, né? Outros jogadores muito mais experientes que talvez se desinteressaram por causa da live ser um pouco simples demais. Mas o objetivo, né, é abranger todos os lados. Você viu que a gente começou apenas com um movimentozinho de peças, de peões, e no final caímos numa posição bem complicada, né? Dá para dar uma olhadinha aí. Então, excelente. Já tem a galerinha respondendo aí já, né? Já tem a galerinha achando aí. Tem dama toma C6 aí com cheque. Fabrício. Dama toma C6 com cheque, né? Tá aí, realmente, tá aí. Será que já acertou? Realmente, dama toma C3 com cheque é violento, né? Põe o rei para ajoelhar, realmente, dama toma C3 aqui. Não deu tempo para as pretas. Você percebeu que as pretas aqui nesse momento estão tentando conectar suas torres, né? Está tentando tirar parte do nosso ataque no centro, né? Tentando fechar as linhas que a torre está atuando ao longo da coluna. Então tá certo ele tentar fechar as linhas, não estava errado não, né? Isso atrapalhou, né? O lance aqui do Fabrício aqui, Fabrício Rupp aqui, fala claramente, né, que o rei está preso, né? O rei tá sem fundo aqui. Ao tomar aqui dama toma C6 aqui, toma C6, cheque. É cheque nesse momento. Nosso adversário desistiu nesse momento, a partida parou por aqui, né? Mas deixa claro que após tomar aqui, dama toma B, toma C6, né? Segue o bispo A7 aqui com mate, né? Variante de mate, né? Ele ficou bem restringido aqui, bem exposto, né? Bem fragilizado devido a esse problema, né? Finalizou com um bom tático de dama aqui. Nessa posição, como eu falei, né? O que é uma posição tática? Né? É um acúmulo de pequenas vantagens estratégicas. Nessa posição, brancas têm em torno de uns 10 a 12 pontos de vantagem nessa posição. É praticamente o valor da dama. Essa vantagem, você põe um programa aqui, o programa fala assim, entrega a dama, né? É exatamente a vantagem da dama. Você pode entregar a dama que vale 10 pontos, 9 pontos, 10 pontos, e mesmo assim você finaliza a posição, porque a nossa vantagem equivale ao mesmo peso da dama. Então isso é a nossa vantagem posicional. Se a gente contar aqui, nós temos aqui o quê? É um peão a mais para as brancas apenas, e as brancas estão com 10 pontos de vantagem, pelo simples fato do domínio ao longo desse grande centro aqui, que é uma vantagem suprema, né? Então nós temos um domínio aqui muito bom aqui ao longo deste centro aqui. Consequentemente, né, o rei fica exposto, né? Porque o rei está mais próximo do centro do que o nosso. Veja bem aí a atuação em cima deste rei aqui, né? Peões atacados em todas as alas, tá vendo? Sofrendo ataques aqui. E nosso bicho também está atuando aqui, que foi o que arrematou. Nem o risquei o tabuleiro todo aqui, então não deu para entender mais nada, né? Mas tá bom. Tomara que todo mundo tenha acompanhado legal aqui. O dama C6 finalizou com essa posição aí, beleza? Então aí eu vou passar a palavra para o Antônio aqui e para o pessoal aqui, caso alguém queira fazer mais alguma pergunta de alguma posição que já se passou e tudo mais, fiquem à vontade, tá bom? Muito bom, Kleber. Essa foi uma partida que você jogou, né? Um belo sacrifício de dama aí no final, cara, sensacional. Exatamente. É uma pena que essa partida não foi num torneio, né? Não está no meu histórico da FIDE, infelizmente. Foi uma partida amistosa, né? Mas se eu fosse um grande mestre, iria entrar para um livro, né? Pena que eu não sou um grande mestre e não estou fazendo meu primeiro livro. Um dia eu vou colocar ela no livro para homenagear meu amigo João, com certeza. Não, com certeza. Ô Kleber, muito obrigado mesmo pela sua explicação aí, pelos seus... Acho que aprendi muito. Acho que todo mundo aqui, mesmo que tenha um nível avançado de xadrez aí, também... às vezes até relembrou alguma coisa, né? Porque esses princípios, vira e mexe, a gente acaba esquecendo também, né? Acaba esquecendo de colocar
colocar em prática nos nossos jogos. Exatamente. Eu tô passando aqui pelo chat, eu vou ver se tem algumas perguntas aqui. Sim. Tem uma pergunta aqui da Ana Paula. Ela está te dando parabéns aí, muito didático, é claro, obrigado. Para quem está começando, é melhor explorar bem os princípios básicos ou treinar as aberturas clássicas? Olha, para ser sincero, né, eu prefiro, né, que vocês treinem os princípios básicos primeiro, né? Todas as aberturas que vocês forem estudar vão ter um pouquinho desses princípios. Puxa uma abertura aí, no livro de aberturas aí, você vai ver. Olha, o cavalo está indo para o grande centro. O peãozinho aqui no pequeno centro, né? Desenvolvimento rumo ao centro. Olha o rock chegando aí, que a gente comentou anteriormente, né? E no final da abertura, né, por mais que a abertura termine, no decorrer da partida você vai perceber que as duas torres vão se conectar. E a fase de abertura só termina quando um ou ambos os jogadores conectam as torres. Então, nesse momento, nessa posição aqui, ó, quando eu fiz isso, a fase de abertura acabou. A fase de abertura acabou, nós já estamos no meio jogo. Independente se as pretas não conseguiram concluir essa fase. Isso dá para vocês o grande sinal, né? Olha o sinal, o alerta acionando aí, né? Eu estou na iniciativa, eu tenho que atacar, né? Você conseguiu concluir sua fase de abertura primeiro que o seu adversário. É como se você começasse com lances à frente. Você começa com 4 lances à frente para o seu adversário começar a jogar. Foi isso que aconteceu nessa partida. Então, já estou com vantagem posicional. Você não precisa medir a vantagem. É muito mais fácil você falar que está com 3 pontos depois quando você captura um cavalo. Mas numa posição como essa, quantos pontos eu tenho, né? O pequeno centro já te dá 1 ponto, né? Suas peças próximas ao grande centro, meio ponto a 2 pontos de vantagem. Se eu conectou as torres, 3 pontos, 4 pontos de vantagem. Sem capturar nenhum peão a mais, né? Dependendo se você perder um peão nesse meio centro, porque a gente nunca é perfeito, né? Perder um peão, você ainda tem uma certa igualdade, quase vantagem por causa do seu desenvolvimento. Só não pode perder o desenvolvimento se o seu adversário conseguir concluir as fases de abertura, como a gente disse, né? E chegar no final de igualdade posicional, você vai se encontrar no final onde você tem um peão a menos, ele já não é mais interessante. Então, conclua sua abertura, né? Seu livro de aberturas, se prendendo apenas a uma abertura para as brancas ou abertura para as pretas, e vai corrigindo isso aos poucos, né? Inserindo a cada lance dentro do seu livro de aberturas, né? Não precisa se enforcar de mais aberturas, até para não ficar muito engessado e perder oportunidade. Se o adversário erra, você não vê, porque você está aqui tentando montar aquela abertura que você estudou num livro, e os jogadores não vão conseguir concluir uma posição como o livro lhe diz, né? É a dica que eu passo, né? Seria a ideia. Beleza. Aqui tem uma pergunta do José Honório, é mais no sentido da ferramenta que você está usando aí para compartilhar com nós esse estudo, né, que é o Lichess, né? Sim, o Lichess é um site muito bom, fazer propaganda de graça aí, Lichess, paga nós. E é um site muito bom, gratuito, né, 100% gratuito. Quem doa para o Lichess tem os mesmos benefícios de quem não doa, né? Então, o site 100% gratuito, ele é excelente, né? Tem a aba de estudos, de estratégias, de táticas, tem a aba para você guardar seus estudos, né? Você dá aulas também. Então, ele é muito bom, tem a aba de ferramentas. Neste caso, nós estamos numa sala de aula no Lichess, onde eu posso montar as posições e deixar pronto para fazer a live com vocês aqui. Então, é bem bolado o site. Eu aconselho a todos que não estiverem no Lichess, né, fazer uma conta, pelo menos uma secundária, né, para quem gosta do chess.com, né, não deixe de fazer uma no Lichess, não, para ir se familiarizando com a ferramenta, que ela está muito boa. Eu aconselho. Aproveitando aqui a pergunta, então, do José, podemos deixar esse estudo que você preparou para a gente público? Depois eu deixar na descrição desse vídeo para o pessoal acompanhar o vídeo, a live depois, mais para frente, querer voltar, né, rever alguma coisa que a gente disse aqui. A gente deixa ele público, eu deixo o link ali do estudo na descrição desse vídeo, aí o pessoal tem acesso à vontade. Deixa, depois, né, acompanha a live, se der para salvar, colocar o link aí, já pode colocar de imediato, tá? Beleza. Meu nick no Lichess, vocês podem estar seguindo também, tá? E tem algumas aulas públicas também no meu link, no meu perfil no Lichess. Para acessar meu perfil no Lichess, aí vocês clicam no meu nome, né? No meu perfil, depois sala de estudos, né? Você clica em estudos, vocês vão conseguir alcançar os meus estudos disponíveis lá. Tem alguns muito bons, muito interessantes para os jogadores que estão iniciando, tá? Beleza. Kleber, eu vou para a última pergunta aqui, que é a pergunta do Will Rodrigues. Desejou parabéns aí, muito top. Muito obrigado. Qual a grande importância em dominar o centro?
Rapaz, é uma simples pergunta, mas extremamente complexa, né, de uma certa forma. Moço, a grande importância, né, nosso objetivo no geral, né, vamos falar sobre o objetivo no xadrez. O objetivo do xadrez não é dar mate, né, não é arrematar nosso rei, o rei do nosso adversário, mas quando a gente pega uma posição como essa aqui, inicial, e você coloca o programa não consegue achar mate no xadrez, são tantas complicações que não tem como finalizar. O próprio programa, né, o AlphaZero, o Stockfish, não acha mate nessa posição. Então nós vamos ter que deixar esse plano, né, futuro, para a segunda mão, terceira mão, enfim, né, vai ter que ser um plano mais à frente. Então, já que não dá para dar mate, nós vamos ter que dar um jeito de tirar essas peças do jogo aqui primeiro, né, eliminar alguma dessas peças, ganhar material, né, mas novamente a gente não consegue ganhar material, porque todas as peças estão se defendendo, né, estão bem posicionadas, então não tem peça caindo aqui, a menos que o nosso adversário erre muito feio. Então vai ser um outro plano que vai ter que ser deixado de antemão, né? E nós, para chegar no rei do nosso adversário, nós vamos ter que desenvolver nossas peças. E assim como numa cidade é muito mais rápido para você chegar na outra ponta da cidade passando pelo centro, tá aí o porquê, né? O porquê desse pequeno centro. Todas as peças tendem a cruzar esse pequeno centro para chegar de forma mais rápida no rei adversário, no roque inimigo, na outra extremidade. Automaticamente, esse pequeno centro aqui é o centro de uma grande cidade, uma grande metrópole, né, onde tem mais número de pessoas, onde as coisas acontecem. Então tá aí o porquê desse pequeno centro, domínio desse pequeno centro, controle. Quem domina esse pequeno centro de imediato já tem iniciativa. É uma pequena vantagem, meio peão, talvez e já é o suficiente para você ditar as regras do jogo, né, empurrar seu adversário para os cantos do jogo, botar ele para baixar um pouco mais a bola, né. Então domina esse pequeno centro. Se não der para dominar, volto a dizer, controle. Não deixe que seu adversário domine, porque um dos objetivos mais importantes nosso, né, é bater de frente com o plano do nosso adversário. Se o nosso plano do adversário está com o plano de nos dar mate, vamos evitar. Se o plano dele é ganhar material, a gente não deixa. E se ele quer dominar esse centro para ganhar material, a gente não vai deixar também, né? Se ele quer dominar o centro, não deixe. Então, todas as linhas que você jogar que não está com planos de dominar esse pequeno centro, e acredite, você está dando o centro de bandeja para o seu adversário, que o plano dele pode ser esse, né? E aí você vai estar jogando um xadrez difícil de jogar, como eu comentei no início, né? Existe a forma fácil de jogar xadrez e a forma difícil. Essa é a forma difícil, né? Jogar sem passar pelo centro da cidade, digamos assim. Beleza? Muito bom, Kleber. Beleza. Bom, eu acho que, cara, tá muito gostoso aqui o bate-papo. Por mim eu ficaria muito mais tempo, mas a gente deixa esse gostinho de quero mais para uma próxima live, quem sabe, né, Kleber? E sim. já aproveitar aqui esse espaço também para te convidar ano que vem, quem sabe, com retorno presencial, né, tomara, você ir lá no Instituto, participar dos encontros, talvez presenciais com a gente lá, viu? Tá de portas abertas, a gente vai receber você com muito carinho lá. E agradecer você em nome de todos os servidores que também auxiliam nesse projeto, em nome da nossa instituição. Muito obrigado aí pelo convite, por essa live espetacular que você deu pra gente, essa aula aí, muito show mesmo. Beleza. Eu agradeço a participação de todo mundo por estar assistindo, por ter ficado até aqui, né? Tem uma galerinha boa até aqui assistindo ainda. Não se chatearam, né? Que eu repito muito esses princípios que são importantes. Né? Então eu agradeço muito a participação da galera aí, de estar dando esse apoio aí, porque, como eu falei, né, um dos meus amores, né, da aula, ensinar sobre xadrez, conversar sobre esse tema, né, então eu falo com muito prazer, né, então vocês são de parabéns aí por ter me convidado, eu fico feliz também por estar fazendo parte desse projeto aí do Instituto, tá bom? Que bom, cara, também fico muito feliz por ouvir isso aí de você. Beleza, obrigado. Gente, muito obrigado. A gente vai encerrando aqui. Lembrando, essa live vai ficar aqui no canal da nossa instituição. É um projeto que a gente vai tocar por muitos anos ainda, então vai ficar aqui sempre disponível para quem quiser acessar. Kleber, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite para todos aí. Até a próxima live aqui do projeto. Beleza. E um último detalhezinho para quem chegou aí também, tá? Tenta pôr em prática, tá? Então esses princípios que eu falei aí, anota no papel os 4 princípios e passe semana jogando, pensando nisso, né? Passando um mês jogando, pensando nisso. É muito importante. Além de estudar, né? Não é só de estudo que vive o xadrez, você precisa praticar, né? E não adianta praticar demais, também tem que estudar, né? Então isso aí, esse conceito caminha lado a lado. Então, tente colocar em prática em suas partidas, chame partidas de treino, né? Vai lá jogar, né? Tentando dominar o centro, não conseguiu, não tem problema. Se conseguiu, tá de parabéns. Inicie uma nova partida com esse mesmo propósito, né? E vocês vão ver que no longo prazo você vai fazer uma diferença tremenda no seu nível de xadrez, seu nível de xadrez, tá bom? Show, Kleber. Valeu, obrigado pessoal. Aí por essa dica também. Abraço. Valeu, gente. Tchau, viu? Tchau.